Você acorda, pega o celular, abre as redes sociais. Tudo parece normal, até que um nome começa a aparecer. Uma vez, 2 vezes, 10, 100, milhares de vezes. Bob Esponja morreu. No começo, você ignora. Afinal, isso não faz sentido. Ele é um personagem, um desenho, algo que simplesmente não pode morrer. Mas então você continua rolando e percebe que não é só mais uma brincadeira. Não é só um meme. São pessoas discutindo, pessoas tentando entender, pessoas abaladas. E o mais estranho de tudo, não é a informação, é a reação. Porque, mesmo sabendo que não é real, algo dentro de você fica desconfortável, como se aquela ideia não devesse existir. Calma, nada aconteceu oficialmente. Nenhum episódio foi lançado, nenhum anúncio foi feito. Mas então surge a pergunta: por que tanta gente ficou afetada? Por que esse assunto dominou a internet inteira? A resposta está em um vídeo que não deveria ter viralizado. Uma animação criada por fãs, sem ligação oficial, sem autorização, mas com um detalhe que muda tudo. Ele parece real demais. No início, ele passa despercebido, postado em páginas pequenas, compartilhado em grupos desconhecidos. Mas como toda história estranha, ele começa a crescer. Alguém assiste, fica impactado, compartilha. Outra pessoa faz o mesmo. E quando você percebe, o vídeo já está em todo lugar. E quem assiste não esquece, porque ele mostra algo que ninguém nunca quis ver. Como seria o mundo depois da morte do Bob Esponja? A animação começa diferente. Não há música, não há energia, não há aquele caos divertido que sempre existiu. A fenda do biquíni aparece, mas está errada, silenciosa demais, vazia demais. Como se algo tivesse sido arrancado dali, como se uma peça essencial tivesse desaparecido. E tinha. A história não é contada por Bob, nem por Patrick, mas por alguém que passou a vida inteira reclamando dele, Lula Molusco. E tudo o que vemos é através de uma carta longa, pesada, escrita com dor, com arrependimento, com sentimentos que nunca foram demonstrados em vida. Cada palavra parece carregada, cada frase parece difícil de escrever, como se ele estivesse lutando contra algo dentro dele. E é exatamente aqui que você pode assistir o vídeo completo. Do Bob Esponja. Desde o dia que você se foi, o siri cascudo fechou e seu siriguejo vendeu sua receita pro plâncton. Havia chegado cozinheiros para tomar seu lugar, porém ninguém pôde igualar-se a ti. Eu fiquei com o Gary. Eu sempre disse que me alegraria muito quando não precisasse mais te suportar. Porém, como você já não está mais aqui, não tenho tocado meu clarinete. Não preciso mais me preocupar com o barulho que havia em sua casa. No entanto, agora choro por causa do silêncio que há ali. A Sandy está com saudade. Já não faz seus experimentos, pois não tem quem a ajude. Patrick não deixou de chorar desde o dia em que você partiu. Ele se fechou em sua casa por semanas. Os anos se passaram e tudo envelheceu. As únicas vezes que vi Patrick, ele ia perdendo a memória. E às vezes saía para caçar águas-vivas, mas sempre carregava 2 redes. Perguntei por que ele levava uma segunda rede e ele respondeu que era para você. Não pude conter minhas lágrimas. Eu disse que você estava trabalhando até tarde, fazendo hambúrgueres. Uma vez, Sandy e eu entramos em sua casa para ver o Patrick. O encontramos sentado em seu sofá,
vendo homem, sereia e mexilhãozinho vestido com sua fantasia. Ele disse que você não demoraria a chegar. Nos sentamos junto a ele para fazer companhia, até que apagamos a televisão. Nos demos conta de que ele já não estava conosco. O sepultamos junto à sua cova, porque sei que hoje vocês estão brincando no campo de águas vivas, caçando-as com a rede que o Patrick carregava para você. Com carinho, Lula Molusco. Depois disso, a história continua e tudo fica ainda mais pesado. Lula Molusco começa a descrever o que aconteceu. Depois que Bob Esponja se foi, o Siri Cascudo fechou. Sem Bob, não havia mais sentido. O hambúrguer perfeito simplesmente deixou de existir. Seu siriguejo tentou continuar. Tentou manter o restaurante aberto. Tentou fingir que tudo estava normal, mas não estava. E no fim, ele fez algo impensável. Vendeu a fórmula secreta. Anos de obsessão. Anos protegendo aquilo. Foram embora. Pararam nas mãos de quem ele mais odiava. Plankton. Mas não houve vitória. Não houve celebração. Porque quando finalmente conseguiu, não havia mais disputa. Não havia mais motivo. Sem Bob Esponja, tudo perdeu o sentido. A fenda do biquíni começou a mudar. Os lugares ficaram vazios. Os personagens diferentes. Como se todos tivessem perdido uma parte de si. Mas ninguém foi tão afetado quanto Patrick. No começo, ele não aceitou. Depois, ele chorou. E então, ele simplesmente parou. Parou de sair. Parou de falar. Parou de viver. Ele se isolou completamente. Dentro da própria casa. Dentro da própria mente. O tempo passou. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E Patrick continuava ali. Esperando. Sempre esperando. Sua memória começou a falhar. Ele esquecia nomes. Esquecia lugares. Esquecia até quem era. Mas havia algo que ele nunca esqueceu. Bob Esponja. Mesmo quando tudo desaparecia, essa memória permanecia. Ou talvez nem fosse mais memória. Talvez fosse sentimento. Algo tão forte que nem o tempo conseguiu apagar. E então chega o momento mais perturbador de todos. Patrick está sentado em casa, sozinho, assistindo televisão. Mas há algo errado. Muito errado. Ele está usando fantasias, brincando, falando sozinho, agindo como se estivesse com alguém, como se estivesse com Bob. Ele interpreta os dois, fala por si e responde por alguém que não está ali. Como se sua mente tivesse criado uma realidade onde Bob ainda existia. Lula Molusco observa, sem interromper, sem corrigir, sem dizer a verdade. Porque naquele momento, a mentira era mais gentil que a realidade. E então, sem aviso, Patrick para. Não há música, não há drama exagerado, não há despedida. Ele apenas para. A televisão continua ligada. A cena continua. Mas ele, não. É um silêncio diferente, mais pesado, mais final. Como se naquele instante ele tivesse desistido. Ou talvez, como se tivesse finalmente ido encontrar quem ele nunca deixou de esperar. Depois disso, o tempo avança e tudo piora. A fenda do biquíni envelhece. Os lugares desaparecem. As lembranças ficam distantes. E Lula Molusco, aquele que sempre quis silêncio, agora vive com ele. Mas não é um silêncio bom. Não é paz. É ausência. É vazio. É culpa. Sua clarinete está parada, coberta de poeira. Não porque alguém o interrompe, mas porque ele não vê mais motivo. Ele percebe, tarde demais, que aquilo que mais o irritava era exatamente o que dava sentido à sua vida.
Então ele escreve uma última carta. Palavras que nunca disse, sentimentos que nunca mostrou, arrependimentos que nunca poderá corrigir. No final, Bob Esponja e Patrick são enterrados juntos, como sempre estiveram, lado a lado. E Lula Molusco termina dizendo que, em algum lugar, eles ainda estão juntos, correndo, rindo, caçando águas vivas, como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não existisse. E é nesse ponto que tudo muda, porque você percebe que essa história nunca foi sobre morte, foi sobre ausência, sobre o vazio que alguém deixa quando desaparece, sobre perceber tarde demais o valor de algo simples, um amigo, uma risada, uma presença. Esse vídeo não é oficial, nunca foi, mas o sentimento que ele causa é real. E talvez seja exatamente isso que fez milhões de pessoas pararem, sentirem e até chorarem. Porque no fundo, todo mundo entende. Todo mundo já perdeu algo. Todo mundo já sentiu falta. E todo mundo já quis voltar no tempo para dizer algo que nunca disse. E agora eu te faço uma pergunta. Se um simples vídeo consegue fazer você sentir tudo isso, imagina quando não é ficção. Bob Esponja continua vivo. O desenho continua. Nada disso aconteceu. Mas a sensação, essa sensação estranha, ela fica. E talvez é exatamente isso que torna tudo tão perturbador. Agora, me diz, você teria coragem de assistir esse vídeo sozinho?